Bom, o nosso entrevistado é o Geraldo Monteiro. Desde 2004, ele é diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Pesquisa Social, o IBPS, e responsável pela coordenação de pesquisas qualitativas de mercado e de opinião. É professor adjunto de Sociologia Jurídica da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e atualmente é coordenador do Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas sobre a Democracia. Geraldo, muito obrigado aqui por sua participação aqui no GGN. Como é que você está vendo o embate aí, especialmente em três lugares centrais, que é São Paulo, Recife e Porto Alegre, Geraldo? Isso aí pode influenciar de alguma maneira futuras coligações, a reorganização das forças para 2022? Bom, com relação aos três estados que você citou, na verdade, as três disputas, né, em Porto Alegre, em Recife, e a terceira, que foge agora, você falou de São Paulo, né? Ali nós temos três casos bem distintos, né? Uma em que se enfrentam dois candidatos de esquerda, que é o caso de Recife, uma que é o enfrentamento clássico esquerda-direita, PSDB versus PSOL, com um novo personagem em cena, e em Porto Alegre, enfrentamento esquerda-direita também. Então, assim, primeiro ponto é que essas três eleições, embora sejam em cidades de grande importância para o país, do ponto de vista econômico e político, elas não são representativas do conjunto do que foi o resultado do primeiro turno. A gente teve uma predominância dos partidos de centro-direita, né, que são aquela sopa de letrinhas, né, dos PSCs e PSLs enfim, PSTCs e PDS e outros tipos de partidos, que formam uma espécie de colchão de pragmatismo político, né, e de centro-direita. Eu acho que ficou muito evidente nesse resultado que a onda bolsonarista que aconteceu em 2018 foi uma circunstância especialíssima. Ela não tem o condão de perdurar, ela não tem volume, ela não tem força suficiente para perdurar. Nós vamos voltar aos cânones da política mais tradicional no interior do Brasil. E esses três municípios que você referiu, por serem municípios de grande importância nacional, eles acabam, de certa maneira, mais reféns da polarização do que os municípios menores. Tá. Geraldo, um ponto que tem chamado a atenção aí é esse crescimento, aí, essa estratégia do PSD, do Kassab. Como que explica esse crescimento fantástico deles aí em todos os cantos do país? Olha, você deve lembrar, Luiz, quando o PSD foi fundado pelo Kassab, ele deu uma definição que acho que é lapidar. Ele disse que o partido dele não era nem de esquerda, nem de direita, nem de centro. Você lembra disso, né? Então, está aí a fórmula do sucesso, entre aspas, do PSD. É ser um partido absolutamente pragmático, ele procura, digamos, incluir as lideranças mais tradicionais em todos os municípios, ele acolhe, não é um partido que tem uma ideologia muito marcada, quer dizer, todo mundo encontra seu lugar dentro do PSD, e essa posição central no jogo político é que confere ao PSD os recursos. Então, ao nível nacional, o Kassab foi ministro, né? Através desse cargo, ele vai ampliando seus espaços de poder, de interlocução. Então, o que faz o sucesso do PSD, eu acho, é justamente, por um lado, a competência política do Kassab, tem que se reconhecer que ele é politicamente competente para fazer o partido dele crescer, né? Você vê quanto tempo aí a Marina Silva ficou tentando criar a rede, o Kassab criou rapidamente o partido, fez ele se desenvolver, teve ministérios, etc. Então, tem isso e tem, como eu disse, esse caráter estritamente pragmático do partido. Ele, aqui, quando começou o governo Alckmin aqui, o Alckmin entrando meio sem jeito lá no lugar do Covas e tudo, foi o Kassab que montou toda a estrutura de apoio político, subordinou a Assembleia, tudo que vinha
do Geraldo Alckmin. Ele e tinha o presidente da Assembleia também, que era ligado a ele também, que era o craque. Enquanto que o Serra, o próprio Alckmin, qualquer crítica recebia o mal, assim, o Kassab sempre foi jeitoso, sempre teve explicações. É interessante essa... Então, digamos, ele tem de ocupar, então, esse espaço do MDB, é isso? Sim, eu acho que o projeto político do Kassab é ocupar esse espaço ao centro do sistema político, porque, veja bem, nessa condição, ele está apto, como, aliás, a maioria dos partidos que transitam nessa área também, como o PTB, como o MDB, a apoiar qualquer governo que esteja na função. Né? Você deve lembrar, tem um ditado antigo do velho PSD, né? O Zé Maria Alckmin, não o Geraldo Alckmin, mas o Zé Maria Alckmin, dizia que melhor do que ser governo é ser amigo do governo. Isso aí diz tudo. Né? O PSD apoiou Lula, apoiou a Dilma, e agora apoiou o Temer e agora apoia o Bolsonaro. Então, esse é o segredo, né, digamos, do sucesso. Tem que estar sempre no poder para poder ter recursos financeiros, recursos políticos, cargos e, enfim, verbas, ou recursos de ordem financeira, né? Enfim, orçamento para poder movimentar, fazer obras, etc. Esse aqui é o papel que se dá o PSD, né? O Valdir aqui, lembrando que era o Rodrigo Garcia, que foi presidente da Assembleia. Agora, é interessante o modelo que se monta aí, Geraldo, que você vê, todos os governos precisam desse meio campo. Aliás, eu diria que os coronéis nordestinos, que a imprensa critica tanto, sempre garantiram a governabilidade de vários governos. Então, todos eles têm que recorrer a esse meio campo. Mas, quando é o PT, você criminaliza. Então, com isso, você consegue garantir uma estabilidade, digamos, para o conservadorismo, que atropela qualquer possibilidade de renovação eleitoral. Né? Isso tem a ver com aspectos estruturais da sociedade brasileira, tem a ver com aspectos também institucionais. Por exemplo, o sistema eleitoral, que é um sistema eleitoral proporcional puro, de lista aberta, que provoca uma fragmentação muito grande, né, no sistema político. Então, você tem que compor com muitos partidos. Nessa última eleição agora, por exemplo, na Câmara do Rio de Janeiro, tem 23 partidos representados, sendo que dos 23, 11 tem apenas um deputado, um vereador. Então, metade da Câmara ele é representante de si mesmo. Então, você tem uma fragmentação muito grande, né? Os partidos não têm linha ideológica clara, e eles estão ali para fazer composições. Digamos, o que eles têm a oferecer é o seu voto, seu interesse, seu apoio a qualquer governo. Então, você tem, você falou, assim, quando o PT criminaliza, né? Essa criminalização veio no bojo de um movimento a partir de 2013. Recentemente, nós estamos publicando aí um livro que eu acho que você vai gostar de ler, chamado Bolsonarismo, Teoria e Prática. Eu reuni 25 especialistas e fizemos uma radiografia do movimento bolsonarista, uma radiografia do governo Bolsonaro. Você estava falando aí no início sobre a incompetência do governo em gerir, por exemplo, a crise da Covid. Não, a gente analisou e viu que realmente não há nenhum princípio de racionalidade ou de competência, de eficiência nas políticas públicas do governo Bolsonaro. O que a gente vê é basicamente militância política e ideológica. Né? Então, na área da educação, da cultura e até mesmo na área da saúde, né? Que a gente viu aí uma politização absurda. Agora, só para fechar e retomar o que você disse com relação ao PT, é da gente lembrar que durante todos os anos do governo Lula, principalmente o segundo mandato, primeiro mandato da Dilma e boa parte do segundo, os partidos de centro-direita apoiavam o governo. O PSD apoiava, o PTB apoiava, o MDB apoiava. Né? E aí, quando, na reta final, eles perceberam que a Dilma seria empichada, eles pularam do barco e se apresentaram como os guardiões da moralidade.
mas todos eles estiveram no barco até o último minuto. Aliás, é bom lembrar aí, até que publiquei agora um Twitter aí mostrando que o estado de exceção não começou com o Bolsonaro. Até hoje não se apurou os autores aí dos tiros contra a caravana do Lula, os tiros contra o Instituto Cidadania. Aí, ou seja, esse processo que leva ao impeachment significou um estado de exceção que pegou todo mundo. Quem ousasse ir contra a onda aí estava ameaçado, correndo risco físico mesmo. É um horror. Ou seja, o Bolsonaro é a consequência mais lógica desse novo iluminismo aí que o Supremo preconizou. Veja bem, num outro trabalho que eu acabei de publicar, é um livro sobre as eleições de 2018, com os colegas aqui da PUC do Rio, eu pela UERJ, o pessoal da PUC, eu tive a oportunidade de analisar num artigo chamado Bolsonaro como fenômeno eleitoral. E aí a gente tem, basicamente, dois vetores para entender, o vetor da demanda e o vetor da oferta. Então, a demanda era, 2013 em diante, nós tivemos uma mudança no paradigma de ação política, né, com a classe média voltando às ruas, desde das marchas com Deus para a família, lá em 1964, a classe média não ia para a rua. Ela foi para a rua no bojo daquelas manifestações, aquele movimento foi apropriado pelos grupos de direita, o Endireita Brasil, o MBL, enfim, Revoltados Online. E aí eles foram criando uma espécie de demanda por um combate à corrupção, que é tradicionalmente um tema da direita. A gente lembra da UDN, dos udenistas, né, falando da corrupção no governo Vargas. Essa é uma conversa muito antiga, da República do Galeão. Né? A República do Galeão era uma espécie de ancestral da Lava Jato. Né? Que era a marcha com Deus pela família tinha um grande personagem, que era o Padre Peyton, que era do rearmamento moral, que era bancado por católicos irlandeses, americanos, aí, que tinham interesse aqui na Caterpillar e outros. Até a influência externa era igual. Né? Ninguém é inocente, né? A gente sabe que muito interesse do exterior veio também no financiamento desses movimentos, que acabaram desaguando no movimento pró-impeachment da Dilma. E, claro, a gente não pode esquecer da responsabilidade da grande imprensa, que durante meses e meses colocou o tema da corrupção como principal pauta, né? E aí a gente cria-se uma saturação do tema. Então, o que nós tínhamos em 2018? Um eleitorado que tinha um desejo de um candidato que fosse mão forte na área da segurança, que combatesse a corrupção e que fosse uma renovação em relação àquele quadro. Nós tínhamos, pelo lado da oferta também, não tínhamos candidato governista. O governo de Michel Temer era um desastre, popularidade de 3%, não tinha candidato governista. O centro se desintegrou em várias candidaturas, né? João Amoedo, Geraldo Alckmin, Marina Silva, etc. Né? E o fator mais importante, no meu trabalho eu aponto isso, por todas as causas estruturais, o mais importante foi a retirada da candidatura Lula. Porque até 31 de agosto de 2018, Lula liderava as pesquisas do Datafolha com 39% contra 19% do Bolsonaro. Então, Geraldo, a gente está com o tempo meio restrito. Vamos voltar, combinar domingo aí. Domingo a gente vai fazer uma cobertura mais ampla aí, para você dar essa visão sistêmica aí, que é muito importante para entender como que chegamos nesse desastre aqui. Obrigado por enquanto, mas domingo a gente volta a falar. Tá, pode me convocar. Eu disse naquele início que não foi divulgado, que eu sou seu fã, e é um prazer particular estar aqui com você. Então, pode me convocar que eu volto sempre. Obrigado, então. Abração.